Cruzeiro 1, Bahia 0, um jogo muito difícil contra um adversário bem qualificado que parecia caminhar para um 0-0, mas 90 minutos na Arena Gregorão são muito longos. Vou falar sobre o jogo, mas eu quero começar sobre a escalação porque eu meio que cravei aqui no canal, né? Aliás, fica aí o agradecimento ao professor pela audiência. Muito obrigada, professor. A Marília foi cortada desse jogo por uma questão física, certamente se tivesse disponível teria sido titular ali na ala direita. A Miriam também não está apta em função daquela lesão que ela teve contra o Real Brasília, e aí a Letícia Alves ganhou essa posição na ala direita. Foi basicamente a única mudança que tivemos, né? Inclusive, fica o destaque para Sochó começando novamente no meio-campo. Era uma dúvida que eu tinha. Cheguei a dizer aqui no canal que eu gostaria de ver a manutenção do meio-campo que jogou contra o Real Brasília. Adianto que gostei da partida das três de novo, dessa vez um teste mais difícil contra um adversário mais qualificado, e acho que foram bem novamente. Fica a curiosidade para saber se isso já é um indicativo de que a Sochó, nesse primeiro momento, ganha posição nesse time titular, nesse normalmente 11 inicial do Jonas, ou se ele ainda está fazendo uma avaliação adversário por adversário, se esse é o critério, e acho que o jogo de sábado contra a Ferroviária vai nos dar algumas respostas nesse sentido, assim, se de fato ela conquistou essa posição independente do adversário ou se o Jonas ainda está procurando o encaixe ideal desse meio campo. E sobre o jogo em si, para mim, o primeiro tempo muito bom do Cruzeiro, tá? É normal numa partida ali nos primeiros 5, 7 minutos, as equipes ainda estarem se encontrando em campo, e eu acho que nesse momento inicial do jogo, o Bahia teve as suas oportunidades, mas para mim, muito rapidamente, o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo e controlou a partida. Controlou o espaço, controlou a posse de bola. E aí, por ter conseguido controlar o jogo, e acho que controlou basicamente o primeiro tempo inteiro, o Cruzeiro sofreu muito pouco. É evidente que o Bahia é um time que sabe muito bem como jogar, quando tem a bola, sabe muito bem o que precisa fazer, é o mais vertical possível e finaliza suas jogadas. É um time qualificado, não à toa briga muito firme por uma vaga no G8, então teve as suas oportunidades, é normal. Mas em linhas gerais eu acho que a gente sofreu muito pouco. A questão é que a sensação é que a gente agrediu muito pouco o Bahia também. E se a gente pensar no controle que a gente teve do jogo, ele meio que indicava que a gente poderia ter agredido muito mais, né? E terminado o primeiro tempo com uma sensação de volume e de ímpeto muito maior. Mas acho que faltou ali no último terço um pouco mais de capricho para finalizar as jogadas, um pouco mais de capacidade de tomar a melhor decisão ali no último terço para que a gente pudesse transformar esse controle em ímpeto ofensivo, em finalizações na direção do gol e, consequentemente, em gols, né? E aí, essa questão da tomada de decisão ali no último terço, eu entendo que está totalmente dentro do contexto para uma equipe que foi reformulada 5, 6 meses atrás. Se você pegar aí no seu celular e pesquisar o time do Cruzeiro que fez o último jogo do ano passado, aquela final do Campeonato Mineiro diante do América, você vai ver que a única jogadora que estava naquele 11 inicial e que estava no 11 inicial desse domingo na Arena Gregorão era a Paloma. De resto, as outras 10 são diferentes. Então, quando você tem uma reformulação tão profunda no seu elenco, quando você muda tanto o seu time, é natural que algumas coisas levem tempo para encaixar. E eu acho que, por exemplo, o momento com bola, essa precisão, esse entrosamento ali no último terço para tomar as melhores decisões e finalizar bem, acabar bem as nossas jogadas, é um dos pontos que pode demorar, né? E que é natural que demore um pouco mais para encaixar. O que eu acho que não é natural é justamente a campanha avassaladora que o Cruzeiro está fazendo no Campeonato Brasileiro, uma campanha invicta de 26 pontos em 30 possíveis. Isso, para mim, é que está fora do normal, uma campanha muito acima das minhas expectativas. E aí, por ser uma campanha tão boa, por vezes a gente acaba esquecendo, né, que não tem 5, 6 meses esse elenco passou por uma reformulação tão profunda e esse trabalho, em que pese que o Jonas tem já um trabalho bem estabelecido no Cruzeiro, com esse grupo, não deixa de ser um trabalho embrionário e vai esbarrar em uma coisinha ou outra aqui e ali. Acho que sem bola é um time já muito consistente, joga muito bem. Acho que taticamente o time funciona muito bem. Se na primeira partida do ano contra o Bahia era um time mais espaçado, era um time com dificuldade de se recompor, nesse domingo a gente não viu isso e a gente não tem visto isso de forma progressiva, mas é óbvio que é muito difícil que esteja tudo perfeito em tão pouco tempo. Então, acho que está dentro do contexto, está dentro da normalidade, e os resultados são tão bons que às vezes faz parecer que o trabalho já está muito mais estabelecido do que de fato ele está. Mas essas dificuldades, acho que elas voltam a gente, assim, o pé no chão e para a realidade de que a gente está só no início de um caminho muito bom, mas só no início de um caminho. E aí, no segundo tempo, para mim, o Cruzeiro segue muito bem, acho que talvez mais objetivo ali no último terço, né? A sensação é que consegue agredir mais a equipe do Bahia, encontra alguns passes entre linhas, com isso cria algumas boas situações de gol, mas esbarra novamente, ora na tomada de decisão ali no terço final, no último passe, ora
em impedimentos ali meio duvidosos marcados pela arbitragem, mas fato é que a sensação é que volta melhor no segundo tempo. Entretanto, o Bahia também passa a ter bastante oportunidade no segundo tempo, né? E a sensação é que quanto mais os minutos vão passando, talvez menos controle o Cruzeiro tenha da partida. E aí isso coincide com algumas coisas, né? Acho que o Jonas faz as suas mexidas, o Felipe faz as mexidas dele também. E aí, como eu falei aqui no pré-jogo, né? O time do Bahia normalmente melhora depois das mudanças, e eu acho que aconteceu isso de novo, né? O Felipe tem uma questãozinha aí a ser resolvida, mas enfim, cada um com seus problemas, né? Fato é que eu senti realmente que, a partir da segunda metade do segundo tempo, aquele controle que o Cruzeiro tinha da partida, aquela coisa de não sofrer tanto no jogo, ela foi se perdendo um pouco, né? E o Bahia passou a chegar com mais condições ao nosso gol. A Camila precisou fazer algumas intervenções muito importantes para que o placar seguisse zerado ali até o final do jogo. E do nosso lado, a sensação que a gente já não conseguia vencer a mesma quantidade de duelos, que a gente já não conseguia marcar as linhas de passe do time do Bahia com a mesma contundência. E aí, por isso, acho que o jogo ficou bem igualado e aquele jogo de trocação, né? Com chances para as duas equipes. E ali na reta final do segundo tempo, a sensação era de um jogo bem aberto e que qualquer equipe que abrisse o placar seria justo, seria factível, e inclusive que poderia terminar em empate também, não acontecer mais nada, porque ambas as equipes tentavam bastante, mas esbarravam, ora na defesa adversária, ora na própria dificuldade de concluir bem as chances que criavam. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o lance da expulsão e logo na sequência o gol do Cruzeiro, porque assim, primeiro não quero entrar muito no mérito da arbitragem, para mim, dentro dos critérios que ela estava utilizando, o primeiro cartão é totalmente injusto, o segundo eu acho que foi justo, mas, enfim, né, não resolve a gente ficar falando, já foi, obviamente vai fazer muita falta diante da Ferroviária, mas eu queria falar mais sobre o momento da expulsão, né, e o que isso gerou no time, porque ali faltava, tipo, 2, 3 minutos para acabar os acréscimos, e eu acho que outros times, outras equipes nesse contexto, você, num jogo bem difícil, em que as chances que você cria, você não consegue concluir bem a gol, seu adversário crescendo no jogo no segundo tempo, vem a expulsão de uma das suas principais jogadoras, uma líder do seu elenco, e o tempo acabando, eu acho que muitas equipes nesse momento se recolheriam a proteger o empate e sairiam muito satisfeitas com um pontinho de um jogo assim, e na entrevista falariam bastante sobre isso. Mas não foi isso que a gente viu no time do Cruzeiro nesses 2, 3 minutos restantes ali dos acréscimos até acabar o jogo. Muito pelo contrário, a gente viu uma equipe que continuou com o ímpeto de atacar o tempo inteiro. E quando sai o gol, que é numa jogada de muita insistência, né, a insistência que gera o escanteio e a bola viaja e vai para lá e vai para cá, e aí o oportunismo da Lady de estar ali na área, no lugar certo, na hora certa para concluir a gol, é um momento de explosão muito grande de todo o time, de toda a comissão técnica, obviamente de toda a torcida, né, e eu acho que mostra o quão conectadas com o jogo elas estavam, né, e o quão concentradas e acreditando até o último respiro na capacidade delas próprias de buscar os 3 pontos. E, cara, isso é fundamental para que a gente consiga chegar em qualquer lugar, e eu acho que isso comunica muito com o que tem sido essa campanha até aqui. É um time que é muito resiliente, muito maduro, que briga demais por cada bola, por cada metro de campo e que tenta até o final. É evidente que nem tudo depende da gente, uma hora ou outra pode não funcionar como a gente deseja, mas eu acho que é um gol e uma vitória que vem coroar e premiar um grupo que não desiste, né? Um grupo que está sempre muito concentrado, muito focado no jogo e que busca a todo momento um algo a mais nas partidas, não se contenta com pouco, né? E acho que essa mentalidade ajuda a explicar a campanha fantástica que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro. E aí, assim, eu até tenho alguns destaques individuais. Para mim, a Pri é melhor em campo e não é a primeira vez, e acredito que não vai ser a última. Tem jogado muita bola, impressionante a qualidade para jogar futebol com e sem bola, né? Gisele, no momento ali em que o Jonas faz as alterações, ela sai da ala esquerda e vem jogar por dentro. Muita, muita qualidade. Tenho alguns outros destaques que eu poderia falar, mas, sinceramente, eu acho que uma vitória como essa é uma vitória do grupo inteiro, né? De quem entrou em campo, de quem não entrou em campo, da comissão técnica, da diretoria e de todo mundo que faz o futebol feminino do Cruzeiro. Porque eu, sinceramente, não acredito que a bola entra por acaso, não com a consistência que tem acontecido com o Cruzeiro esse ano. Então, quando a gente vê vitória atrás de vitória, né, o time conseguindo conquistar esse tipo de resultado quarta e domingo, eu acho que comunica muito com um projeto esportivo que é muito bem desenhado e muito bem executado dentro do Cruzeiro, né? E aí a gente tem que citar a Bárbara, tem que citar o Jonas e também todas as pessoas que trabalham com eles e, por vezes, não tem um trabalho tão público, então a gente não sabe o nome, não conhece direito, mas, sem dúvidas, é muita gente trabalhando todos os dias e há muitos anos para que a gente pudesse estar vivendo exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Então, assim, todo mundo que faz o Cruzeiro de Garotas está muito de parabéns, merecia demais aquela vitória, acho que do jeito que foi
foi muito satisfatória para todo mundo, né, para o torcedor, mas acredito que até pelos vídeos lá de bastidores que o Cruzeiro postou, acho que para todo mundo que faz esse time, né, é uma vitória muito satisfatória e muito merecida. Então, parabéns para todo o grupo, para todo mundo que faz o Cruzeiro de Garotas. E aí eu quero falar da tabela, sim, porque são 26 pontos conquistados em 30 possíveis, é uma campanha extraordinária do Cruzeiro. Nesse momento a gente tem 5 pontos à frente da Ferroviária, que é a segunda colocada, nosso próximo confronto, então, mesmo que a gente perca esse jogo, a gente segue na liderança e com alguma folga, mas não é sobre isso que eu quero falar, porque eu acho que o mais importante é comparar isso com a tabela do ano passado. Nós, hoje, com 5 jogos ainda a serem feitos, já temos uma pontuação superior àquela que a gente fez na temporada passada inteira, né, no campeonato inteiro do ano passado. E, de novo, eu acho que isso comunica muito com um projeto esportivo que é muito bem arquitetado e muito bem executado, principalmente da figura da Bárbara, que é a nossa diretora, mas obviamente que não só por ela, pelo Jonas e por todo mundo que faz o Cruzeiro de Garotas no dia a dia. Eu penso que a gente vive hoje o nosso melhor momento esportivo. Eu não tenho dúvidas de que esse é o melhor elenco que a gente já teve, mas esse projeto esportivo ele não começou hoje, né? Ele não começou em 2025. Ele vem de muitos e muitos anos, né? E inclusive em momentos muito adversos do clube, com pessoas, inclusive a própria Bárbara, né? Não deixando que esse time acabasse em momentos em que talvez seria mais fácil para muitos que tivesse permitido que acabasse. Ano após ano, enfrentando dificuldades, o clube vira SAF, com isso vem uma ruptura de mentalidade, acho que a modalidade passa a ser vista de outra forma dentro do clube. O projeto esportivo que a gente está vendo hoje talvez comece a ganhar forma ali, e ano após ano, janela de transferência após janela de transferência, contratação do ponto de vista de comissão técnica, após contratação do ponto de vista de comissão técnica, a gente vai vendo essa coisa tomando forma, para que a gente pudesse, nesse momento, estar vivendo esse ano tão mágico, né? Óbvio que ainda está muito no início, mas acho que não dá para dizer que o que a gente está vivendo não tem sido mágico. E da mesma forma que esse projeto não começa em 2025, quando o clube, na semana passada, confirma a Keila como coordenadora das categorias de base do futebol feminino do Cruzeiro, também fica muito claro que esse projeto não acaba em 2025, né? Mas que a gente tem algo muito precioso sendo construído no Cruzeiro de hoje e no Cruzeiro de amanhã. Eu, particularmente, estou muito feliz e muito otimista com hoje e com amanhã do Cruzeiro de Garotas. Eu que amo tanto essa modalidade, amo tanto o clube, estou muito feliz com o entendimento de que as coisas vêm caminhando muito bem. Eu não estou no dia a dia do clube, mas eu imagino que não seja tudo perfeito, porque as coisas nunca são. Mas quando a gente olha, e principalmente quando a gente dá uns 2 ou 3 passos para trás e tenta olhar o todo de 2019 para cá, está muito claro que tem um projeto esportivo muito bem desenhado e que vem sendo muito bem executado por quem toca a modalidade de futebol feminino no Cruzeiro. Então, lá dentro está todo mundo de parabéns, e aqui fora acho que a gente tem que desfrutar desse momento, ficar muito feliz com a campanha, ficar muito otimista, mas não só para esse ano, não só para esse Campeonato Brasileiro, mas por aquilo que vem sendo construído, e eu não tenho dúvidas de que mais cedo ou mais tarde o resultado esportivo que a gente deseja vai vir, porque quando o trabalho é bem feito, ele devolve, daqui a pouquinho ele vai devolver para nós. Então, assim, eu vou falar o quê? Cruzeirense, desfrute desse momento com cautela, mas não deixe de desfrutar, não deixe de ficar feliz, de ficar alegre, porque ser Cruzeiro de Garotas é gostoso demais. E eu espero você aqui no pré-jogo de Cruzeiro e Ferroviária, jogo dificílimo. Se Deus quiser, estaremos lá nas arquibancadas para apoiar esse time e buscar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Um abraço.